Muitas pessoas acham que ser órfão é não ter um pai porque ele morreu. Ser órfão é você não ter porque morreu, mas muitas das vezes porque eles não foram presentes. Me faz descansar. Eu era órfão até encontrar com o Senhor. Só que muitas das vezes eu sentia Deus como pai, mas eu não sentia minha alma preenchida. Até de um dia entender que como meu pai me faltou e a minha mãe trabalhava muito, eu entendi que eu precisava abraçar o meu pai, mesmo nunca ter visto. E dentro de um processo de cura emocional e espiritual, eu encontrei com ele de verdade, na minha mente, abracei, perdoei, e quando eu senti o abraço, como se eu estivesse pessoalmente abraçando meu pai, ali eu senti que a minha alma foi preenchida. Me faz teu filhinho, me leva à inocência. Não ter pai machuca, ser uma mãe distante também, porque nós crescemos com comportamentos muito masculinos. A mulher que cresce sem o pai ou um pai ausente, ela tem o feminino dela muito forte. E esse feminino dela, na verdade, é um masculino dentro dela e ela está pedindo a Deus apenas socorro. Por isso que muitas das vezes ela é muito forte e valente. E quando você não tem um direcionamento, você faz de tudo um pouco nessa vida para que alguma coisa dê certo. É porque o seu destino está faltando alguém. E falamos, Deus me ajuda. E aquilo ali fica muito abstrato. Até um dia de você verdadeiramente precisa olhar quem é o seu pai. Você precisa liberar ele, você precisa perdoar, para que você possa se conectar verdadeiramente com a sua essência. E quando você se conecta com você, você vai se conectando com Deus. Só que o ser humano, por ser de carne e osso, ele precisa de afeto. Uma criança de 0 a 3 anos, ela tem a necessidade de viver a fase do apego. Quando essa fase não entra, na adolescência ela é distante. Por isso que nós conseguimos ver muito adolescente distante. Ele não teve a fase do apego. Então você cresce com Deus longe, porque o seu pai foi longe, a sua mãe foi longe. Então você acha que todo mundo vai ser sempre longe. Você tem dificuldade até de se relacionar com as pessoas. Ensinaram pra gente que a gente tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho, mas a gente anula a nossa singularidade. E nós somos feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, a minha missão é falar para você, mulher, você não nasceu só para isso. Você pode viver tudo que Deus tem para você. Você pode sair do cativeiro que seu pai e sua mãe deixou, mas você precisa querer. Em 2018, eu estava dormindo e eu acordei praticamente irada, chorando, com raiva de Deus. E eu ouvia Deus falar assim para mim, vai estudar psicologia. Você quer estudar o quê, Deus? Coisa chata, ficar 4 anos estudando, eu não sei nem o que é faculdade. Tem um louvor que fala, sonhe grande, porque teu Deus é grande. Não há limite. A gente precisa sonhar, lavar, passar, cozinhar. Se torna muito pesado quando a gente só faz aquilo. Isso aqui para mim é uma realização pessoal. É cansativo? É. Tem custo? Tem. Mas é o que Deus me chamou para fazer e eu gosto. Quando eu comecei a estudar, eu fui entendendo como uma pessoa é criada. O que ela precisa, as necessidades básicas de um ser humano. E uma das necessidades que eu mais olho até hoje é quando você não foi acolhida na sua infância. Quando você não foi acolhida, quando você não foi afirmada, você cresce sem saber quem você é e para onde você precisa ir. E isso traz no nosso coração um sentimento de nada dá certo, eu sempre tento. Quantas pessoas já estão no 3º, no 4º casamento? Ela não está procurando um marido, ela está procurando um pai, ela está procurando uma mãe. Como ela não sabe, ela se entrega em outros braços. Às vezes até sendo cristã. Porque ela não quer aquilo, mas ela não sabe o que está faltando. E falta uma família. Quando ela coloca essa família no local dela, ela entende que o Senhor está ali com ela. E isso, na prática,
colocar a sua família no lugar é você reconhecer, em primeiro lugar, que seu pai e sua mãe realmente te faltou. Muitas pessoas não conseguem transformar a sua alma porque, não, meu pai estava ali, minha mãe estava ali, eles deram o que eles podiam. Tá tudo bem eles darem pra gente o que a gente precisava de, às vezes, um prato de comida, mas não foi o afeto. Afeto é necessário. E quando te falta, você está sempre procurando alguma coisa para preencher a alma. Então você precisa encontrar com a sua história. Você precisa encontrar verdadeiramente com a sua criança. Quem foi a sua criança? Qual foi o lar que te deram? E quando você encontra com essa criança, com a sua história, você traz ela, tira ela desse lugar de solidão, de tristeza, de medo, de escassez. E você devolve para ela o que ela não teve. Nós chamamos de ressignificar. E isso é libertador. E quando falamos sobre espiritualidade, é entender que existe um mundo espiritual, onde o inimigo alimenta a nossa vida com mentiras que acreditamos, porque na infância nós vivemos muitas mentiras. E a gente entende que aquilo ali é verdade. E muitas das vezes nós estamos presas espiritualmente por causa de dores emocionais. E era assim que eu estava. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Não existe um tratamento apenas emocional. Deus é um espírito. Então, quando eu trato a minha alma, que eu nego o mundo espiritual, e se tiver opressão, e se tiver demônios ali que me perturbam, assim como Davi, quando cometeu um pecado, Deus disse para ele: a espada não vai se apartar de você. Tinha uma herança espiritual de morte na vida de Davi. E muitos de nós carregamos isso. Então eu posso tratar o emocional, mas ter ali uma perseguição espiritual, como Davi deixou para os filhos dele. A minha missão é levar o amor de Deus a cada pessoa que Deus coloca na minha vida para eu ajudar. Eu me encontrava num período de depressão muito profunda, muito grave. Eu tomava 8 remédios por dia, foi uma época muito difícil para mim. E quando eu comecei a terapia com ela, eu vi uma porta de oportunidade de sair desse lugar escuro. E eu estava aberta a isso, então a Helena para mim foi uma chance realmente de sair desse lugar escuro e encontrar uma nova fase da minha vida, onde eu pudesse realmente ver a liberdade e me reencontrar. Eu sabia que eu precisava de ajuda, eu sabia que eu precisava de terapia, mas eu não sabia quem nem como. Eu já tinha eu tenho 28 anos, eu faço terapia desde os meus 12 anos de idade, mas hoje eu realmente já tentei de tudo que envolve a área da terapia. Eu cheguei numa fase da minha vida onde eu passei por uma depressão muito profunda, fui diagnosticada com diversos transtornos, cheguei a tomar mais de 15 medicamentos por dia. E quando eu conheci a Helena, eu estava perdida. Eu achei que tinha conseguido vencer a depressão, que eu tinha conseguido vencer tantas coisas, mas ainda assim me encontrava perdida. E foi aí que eu conheci algo que eu nunca vi na minha vida, que foi uma terapia junto e alinhada com Deus. Uma terapia alinhada com o Espírito Santo, alinhada com tudo que envolve Jesus. E por mais que eu já tenha tido experiências na minha vida inteira praticamente com terapia, eu nunca vivi o que eu vivi com ela. Porque, na verdade, é a técnica usada com missão, sabe? E transformou minha vida. Foi algo muito importante para mim. Eu faço medicina e eu amo cuidar de pessoas, mas eu estava num momento da minha vida onde eu não conseguia cuidar de mim. E onde eu me encontro nesse momento, depois de abraçar minha criança interior, me fez voltar a me reconhecer, a realmente viver a minha própria vida, me amar e amar as pessoas que estão ao meu redor, sabe? Eu tô bem para cuidar das pessoas, curada para curar. E isso torna tudo novo. A vida volta a ter cor. Uma mulher posicionada destrói o império das trevas. Muitas mulheres falam de processo, mas a maioria não venceu. Porque você vê quando vence pelos frutos. Esté passou, foi tratada, posicionada, ungida e enviada. Sem unção a gente não consegue libertar o cativo do cativeiro. É apenas informação.